Se você recebeu ação trabalhista em 2023, você pagou o imposto de renda a mais e eu vou te provar nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar como se declara corretamente os recebimentos de ação trabalhista na declaração de imposto de renda. Você vai entender qual é a base de cálculo do imposto. Você também vai entender qual é o valor que você vai poder abater desta base de cálculo referente ao pagamento que você fez para o seu advogado. Bora começar esse vídeo e antes que eu me esqueça, se inscreva no canal. Primeiro, você precisa saber se você está obrigado ou não a declarar imposto de renda. Abra o seu Google, ou no seu celular, ou no seu computador e digite a seguinte frase: qual é o valor mínimo para declarar imposto de renda em 2024? O Google mesmo vai te trazer a resposta, mas eu vou dizer aqui para você. Se você recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.639,90 ou acima disso, você está obrigado a declarar imposto de renda, ou se enquadrar em uma das demais hipóteses de obrigação. Vamos logo entender melhor como se declara a ação trabalhista no imposto de renda. Quando você recebe uma ação trabalhista, dentro do seu processo você vai ter dois tipos de verbas. As verbas remuneratórias, que são aquelas que são base para o imposto de renda. Então, por exemplo, se você entrou com ação pedindo equiparação salarial e teve um aumento de salário, esse aumento de salário, essa diferença do salário é considerada uma verba remuneratória, portanto, incide imposto de renda. As férias também é um tipo de renda remuneratória, o 13º salário é um tipo de verba remuneratória, portanto, incidem imposto de renda, ou seja, dentro do seu processo, a soma dessas verbas vão ser base para o imposto de renda. E as verbas indenizatórias? As verbas indenizatórias são aquelas em que não incide imposto de renda. Por exemplo, o aviso indenizado. Se você recebeu o aviso indenizado dentro do seu processo trabalhista, essa verba é uma verba indenizada, portanto, não tem imposto de renda sobre essa verba. Se dentro do seu processo trabalhista você também recebeu uma indenização moral, ou seja, um valor de indenização moral, esse valor dessa indenização também não é base para o imposto de renda. Outro tipo de verba indenizatória ou isenta do imposto de renda que eu posso citar para você aqui também é o FGTS. Então, quando você recebe uma ação trabalhista, dentro do seu processo você tem o FGTS, você tem a multa de 40% e esses dois valores não são base para o imposto de renda. Essas duas verbas são indenizatórias também. Outro ponto muito importante, uma verba indenizatória que tem um valor muito material no seu processo trabalhista, são os juros do seu processo. Os juros que tem dentro do seu processo trabalhista também é um tipo de verba indenizatória, portanto, não incide imposto de renda sobre os juros que vem dentro do seu processo trabalhista. Eu vou te mostrar na tela do meu computador um exemplo para facilitar a sua compreensão e te ajudar melhor na sua declaração de imposto de renda. Eu trouxe um exemplo para você compreender melhor e entender essas bases que são tributáveis e não tributáveis para o imposto de renda. E qual a base, então, que você vai considerar? Nesse exemplo, e como pode ter no seu processo, você tem diversas verbas. E parte dessas verbas são remuneratórias, ou seja, incide imposto de renda. Você vai pagar imposto de renda sobre essa base. E parte dessas verbas são indenizatórias. Então, nesta análise aqui, nessa primeira planilha que nós estamos vendo, nós já identificamos uma verba que está muito clara e fácil de identificar e que ela é indenizatória, ou seja, não vai incidir imposto de renda sobre ela. Então, guarda para mim essa coluna aqui dos juros, esse valor de R$ 208.913,10. Esta coluna aqui, ela é uma verba indenizatória, ou seja, não incide imposto de renda sobre esses juros. Então, nós vamos separar. Aqui, como exemplo, eu vou falar para vocês, 13º salário é uma verba tributada, periculosidade é uma verba tributada, horas extras
também é uma verba tributada. 13º sobre as horas extras, as férias sobre as horas extras, mas nós temos algumas verbas indenizatórias aqui, ó. Indenização moral. Essa verba aqui, ela é isenta de imposto de renda, aviso prévio isento de imposto de renda, FGTS multa rescisória também isenta de imposto de renda. Então, vamos calcular, vamos colocar a mão na massa e identificar esses valores. Eu trouxe para vocês aqui uma pequena análise e vocês vão compreender melhor. Dentro do seu processo trabalhista, você vai ver esse resumo do imposto de renda, tá bom, pessoal? É um cálculo que vem dentro do seu processo e é um resumo do imposto de renda. Então, quem vai te dar esses valores tá dentro do seu processo, você tem que pegar com o advogado. Então, nesse resumo do cálculo do imposto de renda, em verbas vai vir o total das verbas que foram consideradas para o imposto de renda. Quantidade de meses. Muito importante você anotar essa quantidade de meses, porque você vai precisar informar isso na sua declaração. E nós, então, vamos chegar no cálculo do imposto de renda devido dentro do seu processo. Esse imposto de renda devido é o que foi descontado de você, é o que foi retido na sua ação trabalhista. Então, esse é o resumo. Agora, vamos colocar a mão na massa do nosso exemplo. No nosso processo, aquele campo que você viu lá, verbas, que são as verbas tributáveis para o imposto de renda, neste nosso exemplo, nós vamos considerar que foi o valor de R$225 mil. Esse valor aqui, base tributável processo. Entenda que esse valor está no seu processo. O valor total em azul é o que foi recebido na sua ação trabalhista. Está aqui no cantinho, ó, total recebido, 576. A diferença, nós já temos os rendimentos isentos. Então, aqui, por aqui mesmo, você já consegue saber que dos R$576 mil, 350 é isento de imposto de renda. Isso aqui é uma análise que você precisa fazer do seu processo. Tendo esse cálculo aqui pronto, total recebido 576, base tributável 225 e total isento, nós precisamos calcular qual é o percentual das bases do processo. Então, eu preciso saber quanto que 225 mil equivale referente ao meu valor total recebido nesse processo. Então, é uma simples regra de 3. R$225 mil corresponde a 39,17% do seu processo. E as partes isentas, ou seja, os rendimentos isentos, vou colocar aqui, ó, rendimentos isentos. Os rendimentos isentos equivalem a 60,83% do seu processo. Por que que você precisa calcular esses percentuais? Porque você só pode descontar do seu cálculo, da base de cálculo do imposto de renda, o valor do advogado proporcionalmente ao valor da base tributada no seu processo. Então, você não pode descontar, aqui eu coloquei um exemplo, dos honorários ao advogado foi R$180 mil e ao perito 8.451. Eu não posso pegar na minha base de imposto de renda e descontar R$188 mil. Eu só posso descontar equivalente ao percentual da minha base tributável. Então, nesse total da despesa que nesse processo teve de advogado e perito, referente àquele percentual que nós encontramos de 39,17%, nós só poderemos abater da base de cálculo do imposto de renda o valor de R$73.816,26. Eu não posso abater o valor total de R$188 mil. Eu só vou poder abater esse valor de 73. Então, continuando, eu fiz esse resumo que vai nos ajudar a informar corretamente lá no programa da Receita Federal. Então, nós temos dentro desse processo uma base tributável no valor de R$225.631,40. Nós vamos descontar o valor do advogado proporcional ao rendimento tributável, então nesse caso vai ser R$73 mil, e nós teremos a base antes do INSS.
Descontaremos o INSS que foi descontado dentro desse processo e teremos a base final. Vamos juntos informar dentro do programa da declaração de imposto de renda e você vai compreender melhor. Dentro do programa da declaração de imposto de renda, nós vamos usar vários campos para informar o seu processo. Então, primeiro, vamos no campo de rendimentos tributáveis. Você vai informar no campo rendimentos recebidos acumuladamente. Então, clique aqui e nós vamos informar se é do titular ou do dependente. Nesse caso, vai ser do titular. Eu venho em novo. Eu vou escolher a forma de tributação, nós vamos colocar exclusivo na fonte, tá bom? Eu vou colocar aqui um CNPJ qualquer, depois eu coloco. Vou colocar o nome da fonte pagadora, Empresa SA. E na base de rendimentos tributáveis, eu vou abrir a planilha para nós identificarmos a base correta que vamos informar aqui. Aqui em rendimentos tributáveis, nós vamos usar esse valor de 151.815. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 151.815,14. Ok? Valor referente aos juros. Nós já vimos lá na planilha que o valor referente a juros, eu até trouxe aqui para facilitar o nosso lançamento, é de R$ 208.913,10. Aqui o próprio sistema já está dizendo para você que vai transferir para a linha de juros referente ao RRA lá na ficha de rendimentos isentos. Você dá o OK. Contribuição previdenciária oficial. Esse é o valor de INSS que foi descontado dentro do seu processo. Então, aqui nós vamos informar R$ 25.640,30. Ok? Pensão alimentícia. Nós temos pensão alimentícia nesse caso? Não, não foi informado que tem pensão alimentícia. Valor do imposto retido, R$ 9.420,27. Ok? Mês do recebimento, eu preciso informar qual foi o mês em que houve o recebimento dessa ação. Nesse caso, nós vamos colocar que foi no mês de maio. Quantos meses que referiu essa ação? Essa ação se referiu a 30 meses, a 40 meses. Nesse processo, nesse exemplo, nós temos um valor de 52 meses. Com isso, nós já temos o nosso imposto de renda devido no RRA. Ou seja, dentro desse processo foi descontado do valor a receber R$ 9.420,27 e com a nossa análise nós conseguimos reduzir esse valor devido de 9.420 para 1.226,31. É muita diferença. Continuando aqui, eu vou dar OK. E nós vamos informar agora os rendimentos isentos. Nós já colocamos aqui os juros de R$ 208 mil, mas faltam os outros valores isentos. Então, nós vamos na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui você vai clicar em novo e você vai escrever outros. Dentro de outros, você vai colocar a fonte pagadora, o nome da empresa e na descrição você vai dizer valores isentos, ação trabalhista. Você pode colocar o número do processo para ficar bem mais detalhado para a Receita Federal. E aqui você vai informar o valor. Então, nós já sabemos e calculamos que dos 350 mil isentos, o valor, falta lançar esse valor aqui, ó. R$ 141.511,01. Dou OK. Pronto. A sua declaração está pronta. Você já conseguiu, dentro da Receita Federal, informar corretamente os valores recebidos no RRA. E eu vou abrir aqui para você mais uma vez que da base que a Receita considerou, ou melhor, da base que foi considerada dentro do seu processo trabalhista de R$ 225 mil, foi reduzido para 151 com o abatimento das despesas de advogado e perito. Então,
como teve essa redução na sua base de cálculo, por isso que você vai ter um imposto a restituir e não vai ter um imposto a pagar dentro desse processo. Mas ainda não acabou. Você precisa aqui dentro do sistema informar a despesa que você teve como advogado e perito. E eu trouxe aqui o valor para nós não esquecermos do nosso exemplo. Advogado, 180 mil e perito, R$ 8.451. Você precisa informar esses valores lá em pagamentos efetuados. Você vai vir em novo. No código, você vai encontrar aqui o código de acordo com a sua ação. Então, ação trabalhista, que é o nosso caso, é no código 61 para advogados. Você vai colocar aqui o CPF do advogado ou o CNPJ do escritório de advocacia, tá? E vai informar o nome e o valor que você pagou. Nesse caso, eu vou colocar aqui R$ 180 mil e o valor eu vou colocar como se fosse uma pessoa física, ok? E aqui eu colocaria o CPF nesse caso. Dou o ok, já informei o valor do advogado. Do perito, nós vamos informar também o valor do perito, que foi um valor gasto no processo. Você pode informar aqui no campo de outros, você vai colocar o CPF ou o CNPJ dele. Se ele trabalhou como pessoa física, vai ser o CPF. E se ele informou dentro do processo o CNPJ, vai ser o CNPJ. Então, eu vou colocar aqui, ó, perito e o valor que foi pago para o perito. Ok, já está aqui informado o valor que foi pago para o perito e o valor que foi pago para o advogado dentro desse processo. Se eu conseguir te ajudar, deixe aqui o seu comentário de dúvidas ou sugestões sobre esse tema e encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que recebeu uma ação trabalhista e vai precisar informar no imposto de renda. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.